que morreram e não foram contabilizadas, né, por algum motivo ou por alguma razão. Doutora Roberta, vamos começar com a senhora, então. Posso chamar a senhora ou você? Você é jovem. Tanto faz. Posso chamar você, então? Pode ser? Olha só, nós vamos falar aqui agora sobre a agente comunitária de saúde, a Eva Rodrigues Soria, que faleceu no dia 6 de agosto de 2020. Naquele furacão ainda da pandemia, que começou em março no Brasil, de 2020 ainda. Doutora Roberta, esse caso de repercussão nacional, a Prefeitura de Piracicaba foi condenada, inclusive, a uma processos em conjunto, então a gente resolveu fazer esse processo também juntas. E quando ele chegou no escritório, foi que ele queria saber das verbas rescisórias, queria saber se foram pagas corretamente, queria sacar o FGTS, essas coisas. E em conversa que a gente teve com a família, com o pai, né, que é o marido e o filho, a gente viu que ela tinha sofrido um acidente de trabalho. Na nossa visão, aquilo era um acidente de trabalho. E daí a gente conversando, pedindo documentações, analisando o caso, pesquisando, a gente viu que realmente isso se enquadrava num acidente de trabalho e a gente conversou com a família, ó, vocês querem tentar entrar com uma ação, né? Ver se a prefeitura indeniza vocês por conta disso, porque foi um acidente de trabalho, e eles concordaram. Só que desde o início, eu e a doutora Paula, a gente sempre falou que assim, era um processo muito difícil, um processo que a gente não tinha doutrina, não tinha jurisprudência, nada sobre o assunto. Então, assim, a gente não sabia para onde, né, o que ia acontecer, se a gente ia ter sucesso ou não nesse processo. Mas mesmo assim, eu e a doutora Paula, a gente estudou muito, né? Foi muitos dias e noites de estudo, pesquisando, tentando achar, assim, outros tribunais já tinham processos sobre, né, com relação ao Covid. Não tinha, a gente achou só em 2 tribunais, mas estava muito recente, não tinha nada. E daí a gente falou, não, vamos a gente criar, vamos a gente fazer, e graças a Deus, com muito estudo, né, a gente conseguiu aí entrar com esse processo, peticionar, e a gente conseguiu essa vitória em primeira instância. Olha só, nós estamos ao vivo, Felipe Carbone. No começo saiu o nosso áudio certinho? No começo não saiu o nosso áudio? Eu tô com o pessoal me deu um retorno aqui agora. Bom, pessoal, é o seguinte, o início da nossa transmissão é ao vivo, é normal, são 2 horas e 44 minutos. Eu estou aqui com a doutora Roberta Bonfilho e também com a Paula Fiusic, que está conosco aqui. Nós estamos falando agora sobre um caso que teve uma repercussão a nível nacional, um caso de Piracicaba. A servidora, ela é agente comunitária, era agente comunitária da Prefeitura de Piracicaba, agente de saúde, inclusive, a Eva Rodrigues Soria. E ela morreu no dia 6 de agosto de 2020, lá naqueles meandros, quando aquela pandemia ainda começou em março, começou a matar muita gente, inclusive no Brasil e em todo o mundo, né? Então, o caso que nós estamos falando agora aqui com a doutora Roberta, a Roberta, a explicação pegou tudo, né, Felipe? A explicação da doutora Roberta pegou tudo, então. Ok, então, aí vocês pegaram esse caso apenas para ver verbas rescisórias. Isso, inicialmente. E vocês, então, com os anos de trabalho de vocês aí, com a expertise de vocês em relação à advocacia trabalhista, vocês então viram que ali haveriam outros problemas, outras problemáticas muito mais graves do que apenas as verbas e indenizações trabalhistas, indenizações rescisórias. Como advogadas trabalhistas.
trabalhistas, né? Pode puxar isso, pô. Tanto eu quanto a doutora Roberta somos advogadas da área trabalhista. Okay. E trabalhamos exclusivamente num nicho de incapacidade laborativa e que nos faz ter um olhar um pouco diferente para os casos que a gente acaba ouvindo sobre acidentes, doenças ocupacionais. Então, isso nos ajudou muito a fazer esse filtro e entender melhor a respeito do caso da Eva, né? E direcionar a acreditar, a trabalhar a tese do acidente de trabalho. Doutora Paula e doutora Roberta, esse caso, ele teve uma repercussão nacional, porque esse caso, vocês acham que já procuraram também, eu acho que deve ser o primeiro ou um dos primeiros casos no Brasil para que a prefeitura tenha que indenizar um servidor. Esses casos, claro que outros servidores também poderão pleitear claro. Essa questão trabalhista. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Piracicaba, a resposta foi muito sucinta, dizendo que irão recorrer da decisão. Isso agora vai para os tribunais. Qual é agora, então, as tratativas daqui para frente? No caso, vocês ganharam em primeira instância, então, e esse valor da indenização, mais uma indenização por mês, até a Eva completar 80 anos, que vai dar mais ou menos 40 anos. Isso. Ela morreu com 40 anos, é isso? Muito Ela jovem, inclusive, né? Muito jovem, né? Alguns dias para completar 40 anos, muito jovem. Então eu quero perguntar para você, doutora Roberta, assim, falando sobre a Eva era asmática, uma série de problemas aí, né? Na verdade, assim, inicialmente, quando o cliente nos conta a respeito das comorbidades, tanto dele quanto da Eva, e a gente passa a analisar clinicamente, por isso que eu falo que sim, as nossas bagagens na área trabalhista nos faz enxergar as coisas um pouco diferenciada, é justamente por isso, porque num começo de pandemia, uma agente comunitária que trabalha dentro de um posto de saúde alega que tem uma comorbidade e ela não é afastada, nos deixa indignado. O mais indignado ainda talvez seja Pode falar. O celular tá dando interferência, tá? Isso aqui é o meu? Ah, tá. Esse microfone aqui, ele é muito sensível. Tá dando muita interferência, Felipe? Um pouquinho. Não, um barulhinho de fundo, Tá. mas é que eu sou... Tá, não, tudo bem. Voltando então, recapitulando, acho que mais indignado que nos faz parecer a questão da asma é voltar à questão da negligência da prefeitura com relação ao fornecimento de EPI. Qual, doutora Paula, qual EPI ou quais EPIs? Máscaras para um funcionamento de um posto de saúde são mínimas na questão do início da pandemia. Mínimas até decorrentes aí da ausência de vacina e da necessidade de trabalho. Tá. E além, né? O que mais que a gente viu, né? Faltar. Teve na perícia, né? Teve uma perícia nesse processo. Eu, a doutora Paula e um perito nomeado pela juíza. Quando ela faleceu, nesse período a prefeitura não estava fornecendo máscaras com EPI correto, né? Eram algumas máscaras só e elas ainda lá naquele posto estavam usando máscaras de tecido. Quer dizer, uma máscara totalmente irregular Sim. para o tipo de doença. Sim. Na verdade, não que ela seja de uma forma irregular, mas assim, para um agente da saúde, não é um material correto de trabalho a ser usado. Porque a gente tem que lembrar que o EPI, equipamento de proteção individual, ele minimiza, ele não zera o risco. Ele não elimina. Não elimina. Então, há necessidade de ser um material não só de qualidade, mas testado para você diminuir o risco de contaminação. As de pano servem para nós que estamos no dia a dia, lidando com situações pequenas, estamos dentro de um escritório, vamos no mercado, numa padaria. Agora, para uma agente comunitária, um enfermeiro que está dentro de um posto de saúde, um tem médico, contato com pessoas com Covid. Justo. Sim. A gente fala da necessidade, fiz uma conta, que você tem que trocar uma máscara de tecido, assim como essas normais que usam os médicos e enfermeiros. Essa é descartável. Ela tem que ser trocada a cada 2 horas. A de tecido você teria que usar 2 por vez. De uma vez só? De uma vez só, para ela ter esse Essas 2 efeito horas. de minimizar por 2 horas. Então ela teria que ter no dia, por 8 horas trabalhadas, mais de 30 máscaras. Mais de 30. E durante a perícia não foi provado que ela recebeu esses EPIs. Não Esse é um ponto. Isso. E fora que os atendimentos não foram, não foram cessados, eles continuaram. Então, assim, a gente tava
no auge daquela pandemia, e mesmo assim os atendimentos na casa, né, do pessoal ali do bairro onde ela trabalhava, ela tinha que ir todo dia conversar, ver como as pessoas estavam e ver se tinha alguém com sintomas de Covid também para avisar, né, para avisar a prefeitura, para direcionar também. Na época era no Piracicamirim, né, lá no posto do Piracicamirim. E infelizmente, em algum desses atendimentos, ela veio a contrair o vírus e, além de tudo, ela passou tanto para o marido como para o filho. No processo, eu ouvi jornal Folha de São Paulo, Rede Record, entre tantas outras emissoras Sim. de TV, jornais de nível nacional. Sim. Lá o momento fala que alguma coisa sobre que ela era o arrimo, como que ela que tinha de fato trabalhar, o marido era afastado e a defesa da prefeitura. Qual foi a defesa da prefeitura? Teve alguma defesa assim? Como é que foi esse processo então dela ter que trabalhar? No caso, por ser asmática, ter um afastamento e não teve? Como é que foi todo esse imbróglio? Então, ela que era, né, quem sustentava a casa, né? Então, o marido, ele é afastado pelo INSS até hoje. Ele já estava lá atrás, faz acho que uns 7 anos que ele está afastado, porque ele tem um problema de saúde muito grave. Então, ele estava afastado, ele não exerce atividade remunerada nenhuma. O filho, na época, estava só estudando e as escolas já estavam todas fechadas, então ele também só ficava em casa e quem saía para trabalhar era a Eva, né? Então, somente ela saía de casa. Então, assim, as compras, farmácia, supermercado, era tudo feito por delivery, até porque os mercados estavam fechados também, né? Então, assim, não tinha como ficar indo... Então, assim, só ela mesmo que saía de casa, só ela que... E assim, saía porque precisava, né? Ela saía para trabalhar. E infelizmente, assim, a prefeitura tinha conhecimento de que ela era do grupo de risco, que ela era asmática, e mesmo assim não houve o afastamento dela, né? É isso que deixa a família, né, triste, né? Porque assim, é um fato que poderia ter sido evitado, né? É uma morte que poderia ter sido evitada e infelizmente não foi por negligência. E vocês tiveram, acesso eu não sei se vocês podem falar, doutora, se não puder, não tem problema, para preservar inclusive até o processo que ainda continua em andamento. Tiveram acesso a essas documentações em relação que os médicos sabiam, a prefeitura sabia que ela era asmática. O que vocês tiveram de acesso ao documento que vocês podem nos dizer? O que não puder também, doutora, fique bem à vontade de não dizer, tá? Honestamente falando, como a questão do pedido de afastamento dela foi algo verbal, né, para os superiores dela ali naquele posto de saúde, a prefeitura não conseguiu demonstrar isso. Entretanto, foram situações que aconteceram no momento da perícia e o próprio perito conseguiu observar que todo mundo tinha conhecimento de que ela era, sim, uma pessoa de grupo de risco, que o posto de saúde sabia que ela era do grupo de risco e não fez nada, foi o que ajudou a identificar. Inclusive, uma comunicação que foi feita entre ela e uma outra profissional do posto de saúde, que essa, de fato, a gente não pode contar efetivamente, revelar nome nem nada, porque ela conseguiu também demonstrar, o perito provou por meio do telefone essas comunicações que ela tiveram e os sintomas que ela estava sentindo. Justamente, comunicação direta da Eva. Não está no processo. Não foi. Mas o perito conseguiu ver. O perito já bastou absorveu. então para... Isso, e ele conseguiu transmitir essas informações para o laudo que foram significativas para a conclusão. Lembrando que o perito ele é totalmente e extremamente isento. Lembrando Sim, sempre, ele é neutro, ele não pende né? nenhum lado, né? nem da acusação, nem da defesa. Sim, ele é realmente neutro. E nessa perícia a gente pôde perceber muitas coisas, né? O pessoal lá estava falando que assim, a tese deles, eu acho que vamos ver no recurso como vai ser agora, mas sempre foi que o marido que contaminou ela. Essa é a defesa? Essa é a tese a todo tempo? É só isso de defesa? É só isso. E assim, não tem nada no processo que consiga comprovar isso, ou mesmo que veja que o marido foi na igreja, sabe? Não tem nada, até porque não tinha como tá saindo mesmo, né? Ninguém tava saindo. E assim,
É só a gente voltar lá atrás. Tava todo mundo desesperado. Ninguém sabia se podia pegar, tava sem vacina, posso pegar e morrer. Então, assim, tava todo mundo realmente fazendo as coisas certas. E o marido, ele até falava, olha, quando em casa tinha umas regras para quando ela chegasse do trabalho. Então, assim, ela já tirava toda a roupa já lá fora. Ela entrava já, sabe, para não... para tentar, assim, proteger ao máximo os familiares, e a roupa dela era lavada separadamente, tinha todo um esquema na casa, né? Ela tomava banho, o seu primeiro banho em outro lugar, então, assim, tinha todo um protocolo mesmo para tentar evitar, e ela tomava muito cuidado, porque ela, além de ela estar ali, ela era... de frente, né? Do pessoal da frente mesmo, do combate. A famosa linha de frente. Isso, né? a linha de frente. E ela tinha medo, porque se a gente já tava com medo, imagine eles que sabiam muito mais, né? Tinha mais informações. Então, assim, realmente foi uma fatalidade que, mais uma vez, eu falo, poderia ter sido evitada. Ela e outras... vocês têm mais um outro caso que já está em processo? Não precisa comentar nome, nada, mas já tem novos processos parecidos com esse? Sim, em Piracicaba? Sim, já. E já conseguiram caracterizar mais ou menos? Ainda não. Vocês estão ainda investigando, apurando. Até assim, eu tenho agora recentes, tenho 2 processos, né? Parecidos? Parecidos. Com, infelizmente, com óbito também. Linha de frente também. Também. Porque, eu não sei, a gente está falando aqui em saúde, né? Sim. Mas uma área bastante afetada também foi a educação, né? Professores, enfim. E, então, assim, o nosso alerta vai bastante para as pessoas que estão ouvindo, para ver, assim, às vezes conhece alguém, sabe de alguém que passou por isso, pede para essa pessoa procurar, né, um advogado, um auxílio. Uma orientação. Primeira coisa, uma orientação. Sim, para não ficar impune, porque assim, eu tenho processos lá no meu escritório também que assim é de Covid com falecimento e não era do pessoal da linha de frente. E assim, tá claro que essa pessoa pegou Covid no ambiente de trabalho, porque não foi só essa pessoa que faleceu nessa empresa, teve outras pessoas que faleceram. Não é de serviço público essa empresa? Não, então, não é de serviço público? Não. Então, assim, tomar muito cuidado, né? As empresas no começo não estavam achando que era tudo muito... vamos ver o que vai dar, acho que isso não vai ser caracterizado acidente de trabalho, né? Traga seu EPI, seu kit EPI, seu kit álcool gel, seu kit sabonete, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, além das verbas indenizatórias, ok, já comprovou também, a gente vai ter que pagar alguma coisa assim, mas o fato, então, mais de relevância ali para vocês é essa caracterização do acidente de trabalho. Sim. Que é por falta do EPI, o equipamento de proteção individual. E lembrando que quando a prefeitura, depois do falecimento dela, né, a prefeitura começou a fornecer alguns EPIs, né? Alguns não, todos eles estavam, né? Mas muitos deles, principalmente assim, a máscara, né, que é o principal, que até hoje, né, a gente assim tá usando, não tinha o certificado de autenticidade, que é um certificado que comprova que esse equipamento realmente protege. É do Inmetro ou não? Uma outra... Isso. É vinculado às portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e às NRs. Então, para um equipamento de proteção individual ser válido, efetivo para minimização dos riscos à saúde do trabalhador, ela tem que ter esse CA. O CA, o certificado de aprovação. Isso. Tá. E acho que segue algumas regras da BNT, uma série de coisas aí, né? E infelizmente as empresas não têm esse e assim, esses equipamentos, a máscara, tava tudo sem CA. Mas vocês conseguiram localizar onde foram perícia. Compradas? Não, na verdade, na perícia. Mas conseguiram... Sim. Vocês pediram, eu acho, também nota disso? Não sei, né? Não Da onde nota. vem essas máscaras? Para não ter o CA, inclusive. Na verdade, é diferente. Tá. Todo funcionário que recebe um EPI da empresa, a empresa, por segurança e registrar que ela forneceu esse equipamento para o funcionário, ela tem que ter um documento de entrega. Um documento
muito simples, que vai ter o nome do funcionário, o número do registro dele, a data que ela está fornecendo e o código do CA, do equipamento, que vai estar vinculado na caixa, na nota fiscal. Então, são coisas simples. A prefeitura não trouxe esse relatório de entregas de EPIs e os EPIs que tinham disponível dentro do posto de saúde que o perito necessariamente pede para analisar no momento da perícia. Então traga lá a caixa da máscara, por favor. Não tinha o CA. Não tinha o CA. Então, assim, não é nem a prefeitura que não trouxe a informação. Foi identificado no momento da perícia que os EPIs que estavam sendo fornecidos lá naquele ambiente de trabalho não tinham o CA. Ou seja, está sendo fornecida ali a máscara, mas não está protegendo o funcionário. Então, não só a Eva, mas todos os funcionários hoje da área da saúde, se formos observar, estão trabalhando sem Ainda proteção. continua assim? Ainda continua assim? Sim, porque eu tenho outros processos, né, contra a prefeitura e teve perícias, o pessoal da saúde, e faz 15 dias que a gente teve um laudo. Agora, então. Recente. E tá sem CA. E o perito colocou, olha, máscara não tem Mas CA. e o SESMIT? Aliás, a prefeitura tem SESMIT? Tem segurança do trabalho? Tem. Tem médico do trabalho? Tem. Mas como é que faz? Sereste, Tem o Sereste? Tem CIPA? Tem tudo, mas não... Mas é como se fosse uma empresa comum, então... né? E assim, teve muitos funcionários que estavam comprando o seu próprio EPI de medo, né, de ser contaminado. Então, eu vi, assim, várias enfermeiras... Pagando pra trabalhar. Técnica de... né, de Enfermagem. Comprando máscaras, que mais? Luvas? Mais máscaras. Máscaras. As luvas ainda eles forneciam. A luva acho que tem CA, Tem, né? a luva tem. Máscara mas não. a máscara que era tudo, né? O que todo mundo falava. Máscara. Então... Sabonete, que a gente conseguiu identificar, de novo, vou repetir isso, a gente identificou na perícia que o sabonete é das próprias funcionárias. As próprias funcionárias levam da sua casa o sabonete para poder lavar a mão. Mas aí isso ainda acontece? Acontece. No dia da perícia que... Há 15 dias atrás? Não, essa perícia... Não, a perícia da Eva foi o ano passado, não foi esse ano. Tá. Mas ainda assim, hoje é assim, você não ter um equipamento onde você puxa o papel, e você tem um rolo que a pessoa tem que pôr a mão no rolo inteiro. E não é nem o papel de enxugar a mão, é o rolo que você tem que pôr na maca para atender paciente. É um absurdo. Então, acho que o pessoal... eu não sei, vocês tiveram contato com o pessoal do SAMU? Ela era uma agente comunitária. Isso. Mas o pessoal do SAMU, acho que muito mais ali... Assim, ali é muito mais... Sim. Não, a Eva morreu de Covid, com certeza, porque teve contato. Sim. Mas assim, tô dizendo, então, quer dizer que outros locais, no Também. próprio hospital, no próprio SAMU... Tem a mesma denúncia a ser feita dessa mesma forma. A ausência de fornecimento de EPI e outras coisas, outros conglomerados necessários para você exercer um labor com segurança. Bom, se o juiz que deu a sentença para vocês é de Piracicaba? O juiz eu não sei. É uma juíza. De Piracicaba. Eu não sei se ela Não, mas mora... foi em mas Piracicaba. aqui O em processo Piracicaba, aqui já deu sim, causa ganha sim, aqui em Piracicaba. para vocês. Então isso agora vai para agora esfera segunda instância. Onde que vai agora? Só para eu entender. Onde vai esse processo agora? Vai agora para Campinas? Campinas, que é o TRT 15, né, que é o que julga aqui do interior de São Paulo. É um juiz também ou são vários? São vários. São vários. Seriam já então Desembargadores. desembargadores, que o a gente nome. chama- Aqui começa então nessa segunda instância esses três juízes que são desembargadores. Caso vocês ganhem também, a prefeitura poderá recorrer mais uma vez, que vai Sim. para Brasília. Brasília, Brasília. TST. E aí acabou. Ministros, Isso. em tese sim, se não tiver nenhuma matéria de ordem constitucional ou infraconstitucional para ser discutida naquele processo, que dificilmente isso acontece, honestamente falando, Tá. aí acaba ele para no TST. Caso der uma causa ganha para vocês, ou eu estou dizendo que o processo está bem robusto na questão ali das provas que vocês levantaram, inclusive o perito ele conseguiu levantar. Esse então vai ser o primeiro caso no Brasil de indenização por morte da Covid-19 Caracterizada como acidente de trabalho. Sim. como acidente de trabalho. Então, Como o acidente, um Tá. acidente típico que a gente chama, por né? falta de EPI, por exemplo. A negligência. Negligência. A gente chama isso de responsabilidade objetiva, quando o empregador sabe que ele tem a responsabilidade de fornecer ou de prestar assistência e assim o deixa de fazer
caracteriza como uma responsabilidade objetiva, que é o curso do nosso processo. Uma pergunta, vai também ter aí responsabilidade solidária para essa empresa que está vendendo as máscaras? Ou isso não é objetivo? Não é objetivo. Não tem nada, ou não tem nada a ver também isso aí? Não, tá. É uma pergunta que eu tô com dúvida, então não sei se... Não tem, não tem nada a ver. É só a prefeitura mesmo. Que deveria comprar então uma máscara com o CA. Com o CA. Sim. Então, a responsabilidade é da prefeitura. Isso. Até mesmo na compra, por conta do SESM, de todo o departamento que eles têm lá, médico do trabalho. Na verdade, a responsabilidade de todo empregador, né? Porque todo empregador... Da prefeitura sim, mas todo empregador tem que ter essa responsabilidade. Todo empregador tem que ter essa responsabilidade. Independente se é prefeitura do EPI. ou se é uma empresa terceira, sei lá, privada. Isso. Qualquer empregador precisa se responsabilizar por conta de EPIs que tenham CA. E o processo agora, então, corre, não está em segredo de justiça, né? Não, por hora, a gente até pediu segredo de justiça, mas a juíza não acatou. Agora, talvez, né, pela repercussão, talvez até ela coloque em segredo de justiça. De fato. Tá, e caso, então, tudo corra bem, dizendo assim, da indenização, vai virar, então, jurisprudência tanto para prefeituras e também como para empresas privadas, é isso? Sim. Isso aí, a jurisprudência, ela vai no limite do público e vai para o privado também. Isso, vale para todo mundo. Só que, assim, as prefeituras acho que vão ficar mais com medo do que... Ficar em choque, né? Ou na palavra ficar em choque, né? Sim, em choque. Porque é uma prefeitura, né? E, assim, eu estou recebendo vários telefonemas lá no escritório de advogados falando que estão com casos parecidos de prefeitura. Então, assim, agora que o nosso caso tomou essa repercussão, então outros advogados estão vendo, estão indo atrás. Os colegas estão perguntando para vocês então, como é que foi o caminho. E assim, não é só daqui da nossa região, não. Ontem entrou em contato um advogado de Rondônia. Caramba! Longe. Sim. Chegou lá também já? Chegou. Chegou. E pedindo, né, como que foi feito, que, né, pedindo uma ajuda, umas dicas aí. E então, assim, já chegou, né, no Brasil inteiro. Então, assim, o pessoal, as prefeituras têm que tomar muito cuidado. Porque aí, vocês ainda pegaram um caso apenas da área de saúde, né? Sim. Então, daqui a pouquinho começa a chegar a educação, o guarda municipal, que é segurança, enfim. Parece aí vai... ser casos que a gente nunca tenha trabalhado. Mas em observação, a gente cuida de muitos acidentes de trabalho, né? Com repercussões internas dentro das empresas que a gente acaba não sabendo, mas... não é um dos primeiros casos que a gente direciona, né? Então, assim, o que nos deixa feliz é que dos casos que a gente já trabalhou serviu de reflexão para esse caso de Covid e que esse nosso caso de Covid está servindo de repercussão para outras pessoas, de outros trabalhadores, em outras frentes, não somente nessa área, que nos deixa realmente muito felizes em saber que o trabalho está surtindo efeito para os colegas. E acho que a parte mais importante de vocês também... Claro, todo advogado quer ganhar uma causa, né? Sim. Mas a parte mais importante é que as empresas, as prefeituras estão começando a se mexer na questão, vamos colocar equipamento de qualidade, com CA, enfim. Causou, na verdade, sim, um bem-estar social e de saúde para os funcionários, né? Os trabalhadores. Acho que é o mais importante. Quer dizer, foi além do objetivo. Ganhar o processo vai ser muito importante, não tenha dúvida, para a família que ficou aqui, tanto com o impacto emocional, que é imensurável, é muito fácil eu falar, é muito fácil vocês duas falarem, mas é muito difícil para a família entender e digerir todo aquele processo. Inclusive é um luto muito difícil, por quê? A pessoa não viu a pessoa se enterrar, não viu o corpo, viu apenas um caixão. Difícil. Quer dizer, o impacto emocional, o trauma é muito mais além do que aquele trauma que você viu enterrando alguém, por mais difícil que seja. Mas você viu o corpo ali, você viveu o luto de 3 horas no velório, por exemplo, 4 horas que seja, um dia, uma noite. O luto foi vivido. Para essas famílias, né, quase 700 mil famílias que perderam brasileiros, né, aqui, e brasileiras, não tiveram a oportunidade de ver, né, os corpos. Ou seja, o luto fica de fato eterno, né? Sim. Porque você não... É uma coisa que foi incompleto, né? Sim. É uma conta que não fecha. Exatamente. Quer dizer, além de tudo isso, né?
e agora também a parte de vocês, a parte laboral, né? Que quer dizer, as empresas vão ter que começar a trabalhar na questão da segurança. Ainda mais no que se refere à segurança dos trabalhadores em saúde, medicina, enfim. São pessoas que, inclusive, são importantíssimas para nós, né? Sim. Se nós passarmos mal, aonde nós iremos? No hospital, né? A eles que a gente recorre. Mas tem um estudo feito aqui para a região de Piracicaba, acho que a gente que labora mais na área trabalhista aqui acaba tendo conhecimento, que a região de Piracicaba tem alto índice de acidentes de trabalho, alto índice de doenças ocupacionais, ou seja, hoje os nossos empregadores, infelizmente, não conseguem ter um olhar laboral e necessário para você melhorar o ambiente de trabalho com fornecimento de EPIs, medicina ocupacional, que é importantíssimo, que vai melhorar a vida até do próprio empregador no futuro, né? Se o empregado está feliz, o empregador está mais feliz ainda. Então, é algo que é necessário, sim, todo mundo ter um outro olhar, sim, para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da área de saúde e da educação, sim, hoje, né, Roberta, que foram muito afetados. Olha, eu quero só mandar um boa tarde, a gente vai continuar o bate-papo. O Elson de Belém, a Elza Zampaolo Bertazzoni, o Rubens Mariano, a Cleonice Jerônimo mandando boa tarde, Débora Fuzeta, a Ana Martins do Espaço no Arte, estão todos acompanhando aqui essa entrevista ao vivo com a doutora Roberta Bonfilho e também com a Paula Fiuzek. É Fiuzek? Fiuzek, falei certo, né? Mandem, se quiser, com a pergunta, manda pra gente que a gente também vai enviar aqui para as meninas também, né? Qualquer coisa, entre em contato com a rádio que a gente passa o contato também de vocês, que é importante. Se tiver alguma dúvida, muita gente tem vergonha de perguntar, né? Mas manda no WhatsApp que vai ficar em off, no mais absoluto aí, sigilo, né? Ninguém vai ser colocado aí à frente das câmeras, o que é mais importante, né? O que falta, doutoras? Fiscalização do poder público, eu digo, do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho. O que está acontecendo? Porque vocês me levantaram um ponto importante, inclusive acho que a própria perícia levantou, né? Essa falta aí de estrutura laboral, né? Falta equipamento, falta EPI, até o EPC, né? Que é o equipamento de proteção coletiva. Um lugar muito quente, por exemplo, não tem lá o ventilador e tal. Falta fiscalização do próprio poder público, da própria Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Falta do Ministério do Trabalho, né? Tá. Porque a Justiça do Trabalho só vai julgar. Isso, então só Ministério, julga. Não vou falar errado. Então é Ministério do Trabalho. Isso. Tá. Falta, sim, mas assim, a gente não pode pôr a culpa no Ministério do Trabalho, né? A culpa é do empregador. Então, o empregador tem que deixar o meio do trabalho assim ideal, né, para aquele empregado, seguro, né? Então, assim, como a gente sabe que muitas empresas querem economizar, sim, então fica comprando, né, materiais não muito bons. Então, assim, infelizmente o Ministério Público tem que cair em cima, tem que ficar investigando, só que a gente sabe, aqui na nossa região, Piracicaba, faz quantos anos que não abre concurso público? Olha, eu ia falar isso agora. A gente, infelizmente, tem a ausência ou não tem funcionários fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego para poder correr as cidades aqui da região e fiscalizar, né? Ou seja, precisaríamos do bom senso do empregador, começa, sim, por aí, porque estamos lidando com vidas. Tá. Então, existe a Constituição Federal que fala que é obrigação da empresa deixar o meio do ambiente de trabalho seguro para esse trabalhador. Então, um empregador com uma boa contabilidade, com bom jurídico, sim, trabalha uma advocacia preventiva. Tá. Então, obviamente, procura comprar EPIs de boa qualidade, fornecer na data correta, sim, certo? Até porque depois, se acontecer algum problema, ele vai pagar o triplo. Muito mais ainda, né? Sim. Porque depois acontece algum acidente, ele vai ter que pagar por isso. Então, às vezes, quer economizar com, né, mixaria ali. Lá na frente vai uma pancada, né? E tem que pagar, não tem muitos empresários têm, acho que, esse pensamento, né? Deixa assim, se der alguma coisa lá na frente eu pago. E vem mesmo, né? A conta chega. A conta chega. Sim, chega, e a gente tem vários processos que a conta chegou para esses empresários. O que a gente mais fica impressionada com a alegação das empresas é que depois que a pessoa falece, ela infelizmente não consegue contar realmente o que aconteceu. E escutar coisas do tipo assim,
assim, mas a culpa foi do empregado. A culpa sempre é do empregado, no ponto de vista do empregador. Claro. Tá? E eu também não tô aqui pra falar que todo empregador é ruim, não. A gente patrocina e a gente consegue fazer, obviamente, defesas muito... Também, né? Sim, com certeza. Pelo, né, o relato aí, com certeza. Na questão de não aceitar atestado médico, eu não sei como que funciona. Então, É o SESMIT? Da prefeitura. Isso. Só que assim, eu não sei se é prefeitura, eu vou falar de prefeitura e empresas. Gostaria que a pessoa geral. colocasse para mim se é prefeitura ou não, pra gente Se for poder... prefeitura, assim, de uma forma geral, órgão público, no caso, que eu acho que é mais fácil a gente trabalhar essa pretensão da própria prefeitura mesmo, Tá. Funciona um pouco diferente o pedido de afastamento, né, Rô? Sim, mas mesmo que funcione diferente, prefeitura? Prefeitura de Piracicaba. Colocou aqui Prefeitura de Piracicaba. Mesmo assim, ela fez um exame, a gente sabe que endoscopia você toma anestesia, aquela, né, sei lá se chama anestesia. Mas você fica, acho que é Sedado, bombado, né? sedado, Você sedado. fica É uma picadinha assim, que vem aqui, é isso? Essa aí ou não? Na veia, você é né? sedado Vai não. e Você obviamente tem que ser levado para casa após o exame de Isso, e endoscopia. você fica o dia inteiro dormindo, sonolento. Então, assim, a pessoa teria que ter avisado a prefeitura que o exame ia ocorrer tal dia e pedir para o médico dar o atestado falando que naquele dia ela não poderia comparecer, Tá. né? E esse dia não pode ser descontado. Só que, assim, eu tenho muitos processos contra a prefeitura e realmente a prefeitura faz isso. Muitas vezes a gente tem que entrar com uma ação pedindo para esse dia ser pago. Só que assim, a pessoa fala, nossa, mas um dia eu vou ter que pagar advogado, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e deixa pra lá, né? Só que esse deixa pra lá um monte São de vários servidores, né? Então, assim, tentar não deixar pra trás, tentar, sabe, responsabilizar o município por isso, porque eles esquecem que são vidas, né? Que a gente tá falando de vidas. Então, e depois quando vem uma condenação estilo Eva, daí eles falam, tenta ficar arranjando desculpas. Não foi bem isso, tentando colocar culpados, como eles infelizmente fizeram, falando que era o marido da Eva que transmitiu. Então, sem contar o dano moral, né, Rô? Que você acaba tendo, de fato, sim, pela segregação. Você acaba, né, pessoas que têm essa necessidade de afastamento, de fazerem acompanhamentos médicos, não poderem fazer esses acompanhamentos médicos, caracteriza para a Justiça do Trabalho Sim, o dano moral. Entendi. A gente tá falando da Eva que tinha asma, né? Mas tem diabetes, tem doenças cardíacas, enfim, são tantos outros problemas, né? Que funcionários não tiveram que trabalhar, que devem então procurar ali. Se perderam alguém, procurar então, de fato, um escritório para estar se orientando aí em relação a um possível processo trabalhista futuro aí. Sim. E a gente tem conhecimento aqui na cidade que outras pessoas da saúde, né, ligados à prefeitura vieram a falecer por Covid. Então, assim, essas famílias que vão atrás, que vejam, não deixa para depois, porque tem prazo. Qual que é o prazo, doutora Roberta? 2 anos depois nesse caso, né, do falecimento aí. 2 anos. 2 anos. É o prazo máximo. Isso. Depois disso não dá mais o que fazer. Não tem o que fazer mais, infelizmente. Então, assim, Tá. não deixa, né? Vai atrás. E pra gente tentar ver que, se mexendo no bolso, eles começam a dar melhores condições de trabalho para esse pessoal. Né? Certo. O Ricardo Raia também está com a gente aqui, fotógrafo, acompanhando ao vivo pela Metropolitana de Piracicaba. Lembrando que essa entrevista estará na íntegra dentro de alguns instantes no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Tem alguma dúvida? Manda para nós no 19 30 58 30 30. Nós encaminharemos o seu contato para a doutora Roberta ou para a doutora Paula também, que vão aí tirar as dúvidas de vocês aí. Pode entrar em contato com a gente. Bom, é um caso de repercussão nacional. Agora o Paulo Filzek. Resta agora aguardar então a segunda instância em Campinas. Doutora Roberta, qual é o prazo? Já está em Campinas? Como é que está agora o andamento do processo em si? A prefeitura tem um prazo, né, para estabelecer ali as hipóteses recursais que ela queira trabalhar. O prazo da prefeitura é dobrado, ou seja, o nosso é de 8, a prefeitura tem 16.
Cessa agora, dia 16, o prazo deles. São 16 o quê? Desculpa. Dias. Dias, Isso. perdão. Nosso prazo é de 8, a prefeitura tem 16 dias que é dobrado. Então, estamos aguardando vir as razões recursais da prefeitura, porque nós já fizemos as nossas razões recursais, do que a gente entende que há necessidade de deixar um pouco mais claro dentro da sentença, estabelecer as hipóteses também de como será o pagamento em parcela única, o redutor, coisas para aprumar a decisão de primeiro grau, né? Então, não modificá-la. Obviamente vai vir essa razão de recurso da prefeitura e vamos ter outro prazo para nos manifestarmos do que a prefeitura diz e a prefeitura se manifestar do que nós estamos dizendo para depois esse processo ir para Campinas, né? Então, acredito aí que mais uns 2 meses e meio para a gente saber que câmera esse processo vai cair, para a gente poder conseguir organizar um despacho com os desembargadores daquela Câmara e falar em uma sessão ou virtual ou presencial de sustentação oral. Nesse caso, só uma pergunta. A família acaba se envolvendo porque já estão sofrendo ali, né? A família acaba se envolvendo ou os advogados têm total liberdade, claro, em manter o processo? Sim, a gente tem a liberdade, né? Tudo que a gente faz, a gente comunica à família do que está acontecendo. Mas a gente que vai, que toma a frente, né? Até porque é muita coisa jurídica, Sim. é só o jurídico. Então, a família não tem esse conhecimento. Mas tudo que acontece, a gente vai comunicando à família. Mas a gente tenta, assim, comunicar quando realmente é preciso. Porque parece que toda vez que você fala, você você abre mais a ferida. Então, a gente tenta poupar muito a família, mas infelizmente às vezes não tem como, a gente precisa, né, muito da família. A família foi essencial para o sucesso desse processo, porque muitas coisas, documentos, eles que disponibilizaram pra gente. Então, assim, eles foram essenciais, né? Mas a família tá feliz pela decisão, mas muito triste pelo falecimento. Sim. Aí não vai voltar mais, né? Mas Sim. assim, mas dá aquela pequena acalentada, né? É uma coisinha, Sim. que é um passinho de esperança que a família começa ali a ter, né? De querer também continuar, né? Porque cai uma depressão aí, como é que faz, né? E assim, eles perceberam que a justiça foi feita, né? Porque, que nem a gente falou várias vezes, eles tinham conhecimento que ela era asmática e mesmo assim não afastaram ela. Então, assim, eles falaram, a justiça foi feita. Foi a primeira palavra que o marido dela me falou quando eu liguei informando da sentença. Sim. Essa sensação também de, né? Opa, minha esposa, né? Minha mãe não morreu em vão, né? Sim. O garoto pode falar a idade que tá hoje ou não? Sim, 18. Já tá... Mas quando a Eva faleceu, ainda ele era de menor. Tinha 16 anos, né? 16. É isso? 17? Não, ele tava 17. Ele ia completando 17 anos, né? Mas ele ainda era menor de idade, ainda... Obviamente, todo mundo precisa, né, da mãe a qualquer necessidade da presença de uma mãe e de um pai. Ainda mais que o pai tem um certo problema de saúde, né? Sim. A mãe acho que era mais assim, né? E ele é filho único, né? Então, nossa. Que fala que mãe é mãe, né? Mãe qualquer momento, né? Sim, a qualquer momento. Até, né, a gente vê, a gente vê, né, um canguru, por exemplo, ela coloca dentro, né? Se você, é que vocês são mães, você é sua mãe? Sou mãe. Não, Roberta? Não. Mãe. Mas se você pudesse colocar, não sei qual a idade da seu filho ou sua filha. Eu tenho 2, uma de 11 e um de 4. Se tivesse uma bolsinha, você colocaria aí, não colocaria? Sem sombra de dúvida. Se eu pudesse, eu carrego debaixo do braço e falo, briga comigo, mas não briga com o filho meu. Mãe é igual canguru, né? Se pudesse, com 40 anos, colocar o filho... A minha mãe tem vontade de guardar os 4 filhos dentro da barriga. É mãe, é instinto. É instinto. Mas o pai tem um importante papel. Nunca, né? Sim. Mas a mãe é mãe. É mãe. Não tem como, né? Justamente. Essa ligação, esse cordão umbilical, né? Isso aí transcende nosso corpo aqui, né? Isso aí é algo mais até espiritual. Mandar também aqui um beijo, um abraço para a Mila Dalmaso e um abraço para o João Roberto Leite Ribeiro. Paula, acho que falamos tudo, né, Roberto? Falamos. Acho que conseguimos esclarecer, porque as dúvidas que eu tinha em relação às leituras que eu fiz, como eu falei para vocês, né? No UOL, Folha, enfim, Globo, Sim. foi importantíssimo, né? E que famílias possam ser indenizadas. Sim. Não volta mais aquele ente que se foi, mas aquela
aquele sentimento de que Justiça. a impunidade não foi, não ficou impune, né? Teve a justiça Sim, por aquela vida que se foi, por um momento de, como que é, não é desleixo da prefeitura, a gente vai falar, é da Negligência. Pronto. E assim, a família, né, quando a primeiro meio de comunicação nos procurou, eu conversei, né, com a família, conversei com eles, eles falaram, ó, a gente tá deixando, a gente vai deixar, né, vocês falarem, divulgarem, pra mostrar para outras famílias, né, que eu sei que a gente não vai ter mais ela de volta, mas para outras famílias falarem, nossa, conseguiram, eu também posso conseguir, vou atrás, né? Porque às vezes era realmente a pessoa que mantinha a casa financeiramente. Então, às vezes você perde tudo, né? Além da pessoa, você perde quem dava o sustento ali para aquela família. Começa a passar problema financeiro. Então assim, as pessoas, né, que nem o pai, o filho e o marido falaram, ó, a gente tá deixando publicar, a gente tá, né, a gente só não quer a gente falar, a gente aparecer, mas vocês podem, fiquem à vontade para falar e para alertar outras pessoas. Exato. Foi até bastante, né, da parte deles, sensível, né? Sim, apesar de sim. todo o problema, todo o sofrimento, né? Eu acho que assim, o mais interessante desses clientes foi a possibilidade da gente conseguir demonstrar e naquele momento o próprio cliente pegar a nossa mão e falar assim, vamos lá, eu acredito, sim, vocês, vamos juntos, né? Então, além de tudo, foi ter essa parte da credibilidade que nos deixa imensamente grata. E hoje a possibilidade de trazer para as mídias, de trazer para jornais, televisão, o sucesso disso para que outras pessoas também possam pensar que é possível. Sim. Que é possível. Ai, será? É possível, é possível. Se você tiver um bom profissional para orientar, um bom profissional para trabalhar, um conjunto probatório eficiente, é possível. Tá certo. Não pode deixar impune, né? Não mesmo, tem que Bem, ir mesmo. atrás. Isso é importante. Olha só, bastante gente participando aqui. A Cristina Smisman, ela é de Rio Claro, uma amiga também. Ela é enfermeira, está na linha de frente lá. Ela trabalha em 2 hospitais grandes da Rio Claro também. Estávamos aqui, Cris, falando com a doutora Paula e o Roberto também sobre, né, os problemas aí encontrados na questão, né, do acidente de trabalho quando a empresa não cumpre, né, o seu dever aí de entregar um EQPI com qualidade, até mesmo com certificado de aprovação, né? Doutora Roberta, acho que mais uma vez, então, a gente vai voltar a falar, claro. Sim, O processo vai andar, né? Sim. A gente vai voltar a falar. Eu quero mais uma vez agradecer você, Roberta Bonfilho, por receber aqui, né, no escritório de vocês, da Rocha, Filsec e também da Bonfilho, a equipe da Metropolitana, o Felipe, o Enzo também, e que a gente possa, mais para frente, nos falar de novo aí e trazer maiores informações sobre esse caso. A gente agradece muito, obrigada pela oportunidade. A gente está de novas, né? Aí com o andar da carruagem vai ter, a gente vai ver se Deus quiser, a gente vai manter essa decisão, vai ser isso mesmo. E a gente vai estar aqui para falar da nossa vitória, da nossa segunda vitória. A gente quer estar aqui, a gente quer comunicar a vocês que essa Foi mantida a isso. decisão. Mas obrigado. Doutora Paula, então, passa um pouquinho isso, Roberto. Isso. Obrigado. Obrigado mais uma vez, doutora Paula Filsec. Eu que agradeço. Agradeço poder falar sobre esse assunto, poder alertar. Obviamente que do lado da minha amiga Roberta, de muita luta, de muitos acidentes de trabalho, de muita bateção de perna, né? Para ir atrás de documento, para ir atrás de cópia de inquérito e, obviamente, o sucesso disso não depende só da gente, né? Sim. Depende de outras pessoas que estiveram com a gente nos bastidores e me deixa imensamente grata de saber que chegamos até aqui com o apoio de outras pessoas também. Eu que agradeço e aos meninos também eu agradeço a presença. Eu quero também agradecer a doutora Estefânia, a doutora Estefânia e a doutora Regiane, né? Elas. São pessoas que trabalharam com a gente aí nos bastidores, nos auxiliaram bastante e não seria possível, né? Caminhasse sem elas do nosso lado. A Estefânia o quê?
Stefânia Filzec, É sua irmã? minha irmã, E a e a Regiane? Regiane Bonfiglio, que é a irmã dela. Conheço também. 4 advogadas, né? 4 Mulheres. mulheres, irmãs advogadas, né? Empoderadas, Empoderadas. inteligentes, né, trazendo muita luz e Isso. informação, né, para nossa cidade. Agora, lembrando que vocês também estão na metropolitana, que é a metropolitana, toda a região metropolitana, são 24 cidades, né, contando com Piracicaba. Lembrando que, né, Felipe, isso aí vai além de Piracicaba, vai nível Brasil, nível mundo, né? Então, o mundo inteiro vai ver essa entrevista com vocês duas. Espero que alerte muita gente. Eu aí. então vou agradecer. A gente esqueceu de agradecer aos ouvintes. Eu agradeço todo mundo que participou, todo mundo que esteve, né, online aí conosco, que vai ver esse material, que vai repassar esse material. Meu muito obrigada. Tamo junto. Obrigado, Roberto. Obrigado, Paulo. Eu agradeço. Felipe, Enzo, até uma próxima. A gente vai então desconectar. Lembrando que esta entrevista estará na íntegra no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Boa tarde para vocês. Só lembrando que agora são 15 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.